Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Caligares, a identidade divina empresarial. E hoje eu vou trazer um tema muito polêmico no ramo empresarial. Mas é polêmico de verdade. Empresa que cresce enquanto a casa adoece não é sucesso. É distração disfarçada de produtividade. E Rodrigo, eu trouxe o Rodrigo Noceira, o diretor da Febracis, e eu preciso começar a falar de você, a admiração que eu tenho por você. E eu perguntei a semana inteira, Deus, o que você quer que eu fale desse cara? Porque eu admiro tanta característica nele, tipo assim, eu vejo tanto o Senhor dentro da alma dele, mas me fala o que é dele que você deu desde que ele nasceu que eu não estou vendo. E Rodrigo, ajoelhada com o Senhor, ele me mostrou cada coisa dessa identidade em você, cara, que eu aprendi demais com você no silêncio. Amém. No invisível. Eu conheci um Rodrigo, empresário de alta performance, porque o que você está fazendo na Febracis aqui, aos meus olhos, é inacreditável. Eu vi onde você começou, a estrutura que você tem hoje, é muita prosperidade sobre empresa. Amém. Eu vejo você com um dom, eu pensei, Deus, é comunicação, né? Porque ele fala muito bem, ele treina as pessoas muito bem. E ele... Falei, entendi. Conselho, ele é conselheiro. Porque ele já fez conselhos em coach comigo, com a Nayara, que foram divisores de água. Eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou me humilhar a você. Eu vou ajoelhar e assim fez, tá? Eu ajoelhei e falei, o que o senhor tá vendo que eu não estou vendo? Ele falou, isso aqui, Jéssica, ó. Você, Rodrigo, é um empresário, mas eu conheço o Rodrigo, pai do Heitor, do Matheus. Eu conheço o Rodrigo, um marido, cara, que não coloca uma esposa submissa. É um marido que coloca ela no altar. Eu nunca vi uma apresentação sua para Camila, Rodrigo, que não fosse ela o seu maior ponto de admiração. E até hoje, se eu ver seus stories, é a Camila. Se eu ver seus feeds, é a Camila. Se eu ver suas viagens, é a Camila. E isso é um assunto tão polêmico, porque eu ouvi muitas vezes, eu sempre quis ser empresária, meus pais são empresários, mas eu sempre ouvia que ou você era empresário ou você tinha uma família. Ou você tinha uma empresa de sucesso, ou você tinha filhos de sucesso. Sempre uma coisa ou outra. E eu aprendi com você, porque eu não vou te mentir, não. Depois que a gente começou a ter 2 empresas, 3 empresas, eu comecei a recuar em ser mãe. Eu falei, Deus, não vai dar, não. Eu não vou ter tempo para isso. Que horas, né? Que hora que eu vou falar com a minha filha? Que hora que eu vou educar ela? Que hora que eu vou me fazer presente para a Betina? E eu lembro do primeiro dia que eu te conheci no ML5. O Heitor chegou, tadana, pegou o microfone. Tadana. Eu falei, cara, o filho dele tá aqui. A família dele faz parte de todo o processo empresarial. Sim. E eu queria muito trazer essa temática do sentido, vamos quebrar por vez. Quem está ouvindo no podcast treinando, que está no carro. Eu falei um pouco disso no outro podcast, que é filho reclamando que pai não dá atenção, é esposa falando que quer separar porque é só empresa. E eu preciso quebrar hoje nesse podcast com você, que empresário de sucesso tem família de sucesso. Sem dúvida. E que a família que é a base, não é a empresa. É a família que sustenta o sucesso, o que você tem de produtividade. Sensacional, Jéssica. E assim, eu quero falar para quem escuta a gente da seguinte maneira. A primeira empresa da qual nós fizemos parte foi a nossa família. Quando você estava lá atrás, pai, mãe, sócios. As figuras Sim. de referência dentro de casa, sócios. Que se você não viu ali uma boa sociedade, dificilmente você vai querer ter sócios. Puta. Começou bem, hein? Desculpa o palavrão, gente. Depois vocês põem um pi. Faz esse pi. Dá aquele... Se você parar para pensar, Caraca. Se você teve irmãos, você teve pares. Se você tinha um irmão mais velho, um irmão mais novo, você tinha hierarquia. À medida que você foi se desenvolvendo, crescendo, você foi apresentado a valores, cultura. E você não tem como deixar isso em casa. Não tem como ser à parte. Eu não posso deixar quem eu sou dentro de casa para ir trabalhar. Eu tenho que ser uma extensão. E aí, o que você falou é tão importante para as pessoas terem consciência disso, é o reflexo da liderança. Porque, para e pensa,
como o meu filho vai se interessar pelo que eu faço se eu, dentro de casa, só reclamo da minha empresa? Como é que ele vai minimamente se apaixonar pela minha missão, pelo meu propósito, se eu troco ele por isso? Então, é uma reflexão que cada um tem que fazer na hora que for definir o seu negócio, o seu business e a sua família. Porque se a tua família vai bem, vai prosperar, naturalmente o teu negócio vai. Se não, você vai sempre ficar limitado no seu patamar individual. E aí o que a gente fala nessas horas não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. É soma. É soma. E se a gente parar para pensar, eu acho que foi os primeiros grandes ganhos de vocês, né? Eu acho que foi quando vocês enxergaram o tamanho que vocês tinham juntas, vocês começaram a crescer assustadoramente. Essa é a realidade. Sim. E eu gostaria muito de trazer... O meu casamento foram 2 criações diferentes. E você começou falando aqui que, cara, me deu um insight, tipo assim... Teve uma criação que a sociedade não foi tão boa. Teve uma criação que a sociedade foi muito boa. E Deus não erra. Quem erra é o homem. E ele uniu uma pessoa que teve boa sociedade Sim. com alguém que não teve boa sociedade para quebrar isso de vez, que sim, sociedade é importante, bem escolhido, né? Mas que os sócios começam dentro de casa. E eu quero te falar onde que você, assim, de maneira muito magnífica, mostrou isso para mim. Você me chamou pro chá de bebê do seu filho. E me perdoa a arrogância. Fica à vontade. Não vou falar de arrogância com você hoje, não. Não. Tá bom, hoje não. A gente troca esse assunto. Tá bom, chega, você já tá... E eu vi você se comportando como uma criança. Eu falei, cara, mas o Rodrigo é tão adulto. O que ele tá fazendo? E você abaixava, sentava, roletava com o Heitor. E falava, cara, que isso? É muito arrogante da minha parte. Mas hoje, faço igual, tá? Igual. A minha filha, ela me rodeia, assim, no chão. E o que eu aprendi com você sobre ser isso? É que a gente não pode ser para a criança o que a gente é. A gente tem que ser para a criança o que ela necessita que você seja, Rodrigo. E aí eu, ajoelhada com o Senhor, ele foi me mostrando os flashes de como você sabe ser pai na hora que tem que ser pai. E como você sabe ser empresário pai na hora que você tem que ser empresário pai. E aí, pegando o gancho nisso, eu gostaria de entender um pouco da sua maneira de fazer com que a família faça parte da estratégia dos seus negócios. Eu tenho muito essa curiosidade, sabe? Tipo assim, como é que ele faz o planejamento da empresa dele e baseado num planejamento estratégico primeiro? Porque, cara, a Camila tem que ir para São Paulo, fazer um monte de rolê com o Matheus. Procedimento cirúrgico. Exatamente. Etc. É uma estratégia familiar. Ainda tem que unir com a estratégia da empresa, porque ela também é empresária junto de você. Então, como é que vocês organizam isso? Dá uns insights aqui pra gente, pra mim. Nossa, o bebê tá com 7 meses, então dá tempo de tá ajustar. Na hora, tá né? na hora. É. Jéssica, uma coisa que me chama muita atenção é o quanto as pessoas ainda batem na tecla do equilíbrio. Eu entendo que equilíbrio é fundamental na vida. Só que equilíbrio no dicionário tem vários significados. Igual pedra no dicionário Aurélio, tem 28 significados. Quando a gente fala de empresa, família, eu duvido do equilíbrio. Eu entendo que exista um balanço. Eu vou balancear. Existe 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Ambos são 1 quilo, mas o volume de cada uma dessas coisas é completamente diferente. E quando eu penso que o volume de trabalho que eu tenho versus o volume de presença que eu tenho com meu filho estão desbalanceados, que eu tenho com a minha esposa estão desbalanceados, ou com qualquer outra coisa que faz parte da minha vida estão desbalanceados, aí eu comecei a errar. Aí eu comecei a falhar na minha estratégia, a falhar como líder, a falhar como alguém que entende que existe método para delegar, por exemplo. Então, o que eu não consigo delegar? Eu não consigo delegar a minha figura de pai, eu não consigo delegar a minha figura de esposo, marido, eu não consigo delegar a responsabilidade de apontar a empresa. Mas sim, eu consigo delegar a pessoa que está lá para resolver. Eu consigo delegar o como,
O como é uma dor muito grande hoje para as pessoas. As pessoas têm falado assim, não, como eu faço vendas no meu negócio? Ei, para com isso, cara. Vai atrás do quem. Exato, concordo. Ah, como é que eu faço para fazer marketing na minha empresa? Para com isso, vai atrás do quem. E aí, quando eu arrumo vários quens, eu tenho tempo para ser eu mesmo. É isso. Agora, se eu tento ser esses vários quens, eu não consigo tempo para ser eu mesmo. E aí eu não posso cuidar do meu Deus. Lá na minha empresa, você já foi ter uma sala de oração. Então, se eu não tenho tempo para entrar na sala de oração e ter essa conversa com ele, não faz nem sentido eu começar. Não faz nem sentido a gente tocar a coisa para frente. Vocês estão ouvindo, né, time? É coerente, né? É coerente o que a gente ouviu de manhã, do Rodolfo também. Tem um caminho, não tem? Tem um caminho para Deus ser o sócio majoritário. Você está falando a mesma frase que o Rodolfo falou. Que legal. Que é, primeiro ele falou, a frase dele foi, eu quero trazer porque foi muito bacana, vocês estão falando a mesma coisa. E aí dá para notar Deus. Sim. Porque Deus é único. Ele está em várias religiões, ele está em várias raças, está em várias tribos. Ele é único. Então, a pessoa que conhece Deus, ela também reconhece Deus em outra pessoa. Perfeito. E aí, você falou a mesma frase e veio aqui a frase do Rodolfo. O Rodolfo falou assim, primeiro eu acordo, primeiro eu me encontro com Deus para depois trabalhar. É diferente. Exatamente. Não, eu trabalho para depois me encontrar com Deus. Se encontra também, né? Que o empresário tem dificuldade de levar Deus para dentro dos negócios, né? Eu fico impressionado o seguinte, se não por uma devoção, uma obediência, por um ato de inteligência. Porque se você parar... Não, peraí, calma. Repete para o nosso telespectador. Escuta o que eu vou falar. Se não for por um ato de devoção ou de obediência, que seja por um ato de inteligência. Porque se você, como empresário, sabendo dos riscos que é ter um negócio, você já sabe que vai correr risco, é melhor correr risco do lado de Deus, não? É contrassenso você querer correr e colher o risco sozinho. Eu costumo dizer que quem tem Deus como sócio, a empresa não quebra. É aquilo. Eu vou trazer muita consciência. Não sei se você viu o filme que está recente nos cinemas, Claro. Rei dos Reis. Não. Cara, é extraordinário, é lindo. Eu levei as crianças para assistir, eles contam a história de Jesus. É o Rei dos Reis. E uma coisa que é sensacional é que o que na nossa cabeça faz crer que eu não dependo dele? O que na nossa cabeça? Em que momento eu sou tentado pelo conhecimento, pelo como? Porque, Gente, a gente não está aqui para ser religioso, mas Boa. A gente está aqui para espiritualizar e falar de uma identidade divina que nós carregamos. Exato. A Jéssica carrega e onde ela vai, ela posiciona sem medo de ser feliz. Sim. Pô, lá atrás, na minha cabeça, trazendo para o nosso contexto de empresa, Adão e Eva quis saber o como. E mordeu a porcaria da maçã. E por causa do como, eles receberam uma maldição. Você vai suar, você vai pagar pelo teu suor. Cara, quer o como, você vai levar na força do braço, cara. Mas se ele te deu a visão, ele te dá a provisão. Ô, louco. Vocês estão anotando? Quem está assistindo está anotando tudo, né? Se Deus deu visão. A visão, ele vai dar a provisão. Eu lembro de você conversando comigo uma vez lá nos corredores da Febracis. Rodrigo, como é que eu vou fazer? Eu falei, calma, que a provisão vem. Ele já não deu a visão? Cara, eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Eu fui chorar nessa sala, né? Eu não lembrava disso. Gente, eu vou contar isso pra vocês. Nossa, muito bom esse gancho. Você que tá me entrevistando agora. Eu tinha muita dificuldade de falar de Deus recebendo rejeições, né? Porque quando você começa a dar um passo de espiritualizar um negócio, tem muita rejeição. Sim. Tem muito, não faça isso. Tem muito, não fala de Deus aqui porque parece religiosidade. E doía, porque dói. É quando você tem uma identidade. E, gente, a minha identidade é falar de Deus em todos os lugares. Se eu não falar dele, parece que eu não estou sendo eu. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a minha vida só teve sentido, Rodrigo, quando eu conheci ele. Mas quando você vai para um ramo empresarial, eu tenho vários mentorados homens que eu pergunto, e aí, você acredita em Deus? Sim. E por que ele não está dentro da sua empresa? Não. Na minha empresa, não. E eu lembro certinho de que eu sentei na sua mesa e falei, Rodrigo, a lágrima caindo.
Eu quero falar de Deus, mas ninguém deixa. Ele, não é sobre deixar. Eu lembro que não é sobre deixar, Jéssica. Continua falando de Deus. Eu achei tão difícil, tão desafiador receber esse conselho, no sentido, independente do que vão falar, continue se posicionando. Então, gratidão por isso. Eu não lembrava mesmo desse momento, mas foi mesmo. E foi a única pessoa que eu falei sobre isso, Rodrigo. Até porque você é uma das pessoas que eu e a Nayara, nós escolhemos como bom conselheiro. E eu adoro estar perto de vocês, porque vocês não param também, né? Não. O que vocês podem fazer para continuar a crescer é bom. Então, ter pessoas assim por perto, isso é um feedback para vocês que estão assistindo. Ter pessoas assim por perto, como a Jéssica, como a Nayara, é fundamental. É fundamental. É uma estratégia de negócios. É uma estratégia. Boa. Então, posso pegar um gancho nisso? Manda ver. Tá. Hoje, sabendo o Rodrigo, assim, não é sobre vaidade, mas hoje você está rodeado de muitos empresários que vão se aproximar de você, Rodrigo, e com uma ideia, com uma necessidade de só tirar de você. Sim. Com interesses. Os malas, né? Você chama assim, né? Quem não te conhece, quem ainda não fez coach business, vai lá apanhar um pouco do Rodrigo, porque essa comunicação aqui suave, lá no coach é diferente. Mas como é que você consegue trazer uma realidade do seu ensino, falando um pouco da sua espiritualidade mesmo que você tem, para que as pessoas que entram na sua escola sejam impactadas pelo que você gostaria também de passar a elas? Porque muitas pessoas da Febracis que eu já vi entram no turrão, marrento. Eu fui essa pessoa. Arrogante, prepotente. Como que você consegue levar isso na naturalidade e poder transformar a vida dessa pessoa para o bem, assim? Como que você faz? Agora eu como, na força do braço, tá? Faz um passo metódico aí. Vou desenha aí para quem vou tá traduzir te ouvindo. isso. Boa. Uma coisa que a gente precisa imaginar é o seguinte, ninguém está lá por acaso. Né? Eu tinha um discurso, quando eu cheguei logo na Febracis, que eu tinha caído de paraquedas. E aí uma pessoa muito feliz, num determinado momento, chegou e falou assim, você sabe pular de paraquedas? Falei, não, nunca pulei. Se você for pular, você acredita que você vai pular sozinho? Falei, também não. Deve ter alguém que vai me ensinar. Exato. Teu primeiro voo, alguém vai plugado em você, literalmente, para poder te guiar. Então, provavelmente, o teu guia te trouxe até aqui. Porque para cair de paraquedas em algum lugar, você tem que ter sido guiado. Caraca. E aí eu entendi o quanto Deus fez assim, vai. E aí eu chamei isso de Jesuicidência. Muito boa essa. Jesuicidência? Isso. E aí, olha que interessante. Quando alguém chega lá, eu acredito também que não é por acaso. Essa pessoa está precisando tanto quanto eu precisei. E às vezes ela só precisa de um desajuste para ir embora. E eu não posso correr o risco desse desajuste. Sim. Você já participou de monitorias lá no Método CIS, você sabe o quanto aquela alegria, aquela energia, qualquer olhar é diferencial para uma pessoa se manter durante o treinamento. Sim. Então, quando chega um empresário assim, que vem pelo dinheiro, ele entende que uma hora o dinheiro não compensa mais. Porque a maioria deles, o dinheiro não compra acesso. E só quem vai abrir porta é Deus. Essa eu vou ter que falar aqui. O dinheiro não compra acesso. Só quem abre portas é Deus. Essa foi forte. Forte. Aí você vai ter que mostrar uma verdade, você vai ter que mostrar uma congruência. Porque, vamos parar para pensar, à medida que você foi crescendo, pessoas foram ficando para trás, foram ou não foram? Sim. E você queria ter trazido a maioria delas. Uhum. E a maioria delas escolheu não vir. E está tudo bem. E hoje, se elas quiserem acessar a sua vida, elas vão ter que pagar um preço. Bom. E esse preço vai vir em tempo, energia, dinheiro, vai vir de várias formas. Da mesma forma que hoje nós, para acessar um próximo nível, vamos ter que pagar esse preço. Se eu não tiver Deus, eu não aguento pagar esse preço. Se eu for para um lugar que não tem Deus, não faz sentido pagar esse preço. E aí é a hora que a gente precisa ter isso como estilo de vida. Porque aí a coerência e a congruência expulsam essas pessoas. E aí eu falo logo de cara, quando eu estou lá no nosso grupo de network, nosso mastermind, que quem vem por dinheiro vai embora por missão. Ô, louco.
Tá muito forte essas frases. Então, time, o que é isso? O podcast hoje tá forte. Ô, Eu tô dizendo aqui, ô, gente. gritar, eu quero falar. Repete essa frase pra gente. Quem vem por dinheiro vai embora por missão. Em qualquer lugar que você esteja. Pode olhar para o teu negócio hoje. As pessoas mais gananciosas, na hora que você treinou, educou, botou valor, essa pessoa, ó, zarpou fora. Sim, Quem vem por dinheiro vai embora por missão. vai. Missão que a gente carrega é muito forte. E eu sou muito grata às pessoas que também entendem que tem que sair. Porque a gente não é dono, nem tem posse de ninguém, sabe? Eu vejo que a maioria dos empresários que tem dificuldade de se conectar com Deus, Rodrigo, é a necessidade de controlar tudo e todos. E a verdade é que quando você escolhe que Deus vai primeiro te dar a visão, depois a provisão, muitas coisas não estarão no seu controle. Quem entra, quem sai, quem fica ou quem fica e quem permanece por muitos anos, aquele que permaneceu por muitos anos, talvez tenha um ciclo e aí vai encerrar com você. E aí eu vejo que a dificuldade do CPF, tá? Que eu vou trazer isso aqui, e é verdade, a dificuldade do CPF por trás do PJ é que ele tem necessidade de controlar todas as situações. Sim. E a verdade que eu vivo hoje com a Nayara é que a gente não controla mais nada. O que a gente é obediente. E aí Deus olhou pra mim e ele sabe que ele pode confiar em mim, Rodrigo. Se ele falar, vai pra direita, cara, eu vou perguntar assim, é o senhor mesmo? Confere. Eu confiro, é o senhor mesmo. Checando. Aham, porque dá pra sentir que é ele. O diabo não tem esse poder sobre nós. Ele fala algo, mas não tem o sentir, não tem o respirar, não tem o viver. E aí, quanto mais intimidade com Deus, eu percebo hoje que tá mais fácil de identificar ele. Então, eu nem tenho dúvida mais. Só que ele tem filho obediente. Eu sou obediente. A Nayara é muito obediente. E aí, por mais que a gente fale, Deus, mas aqui é um deserto. Pisa. Vambora. Vá. E é isso que eu gostaria de trazer para você, no sentido de o que você pode auxiliar para o CPF que está, né, gerindo um CNPJ, como começar a perder um pouco dessa necessidade de controlar tudo e todos. Porque aí é o espaço que eu vejo que Deus pode entrar. Então, se você puder contribuir com as pessoas que vão te ouvir, que estão com as empresas, e às vezes está reclamando, porque o colaborador que eu mais ensinei saiu. Porque a fulana que eu mais me dediquei saiu. Porque eu quero assim e a fulana faz diferente. Como que você poderia contribuir com essa pessoa no ramo empresarial para que ela possa ouvir agora o podcast, chegar na empresa, tomar uma decisão e poder descentralizar um pouco, não é delargar, entendeu? É descentralizar um pouco as decisões da mão dele. Como que você poderia contribuir? Jess, eu acho que assim, sendo muito firme, muito categórico com vocês, dois pilares claros da delegação são muito presentes nessa hora. E eu acredito muito em duas coisas. Primeiro, responsabilização. Se você não responsabiliza alguém, você não está delegando. Você está comentando, você está dizendo o que você acha, você está dando sua opinião, você está presumindo que alguém vai absorver o que você está pedindo. E o que é responsabilizar? Por exemplo, imagina que essa caneca aqui fosse uma obra de arte e a gente fosse pôr ela no museu. E você me desse para carregar ela daqui até o museu. Você não me pediria um termo de responsabilidade caso eu perdesse, caso fosse furtado, talvez um seguro? Você não tomaria uma série de medidas para que isso aqui chegasse lá no museu? Sim. A mesma coisa é com job description, com uma descrição de cargo dentro de uma empresa. Você tem que tratar aquilo com devido valor. E aí, responsabilizar alguém, vão existir termos, treinamentos, terceiros, imprevistos, e que a gente tem que pensar em tudo. Sim. Talvez eu não consiga pensar em tudo, mas o máximo que eu conseguir pensar. E segundo, que é o segundo pilar da delegação, garantir a execução. Caraca. E aí você vai ter que acompanhar, porque se você não estiver por perto, você não vai garantir a execução. E garantir a execução estou com dificuldade nisso, então toma isso. Não estou sabendo fazer, então toma aqui quem te ensina. Eu não estou com o recurso necessário, então tá aqui o recurso. Esse é o papel do líder. Não é ir lá e fazer por ele.
O papel do líder não está mais em resolver problemas, está em criar problemas. Eu digo muito lá na empresa, ou eu vou para resolver um problema bem pequenininho, que aí a minúcia precisa do meu nome, precisa de mim, ou do contrário, eu estou lá para criar o problema e vocês têm que resolver por mim. Eu tenho que apontar a visão, esse é o direcionamento. Só que depois você falou essa frase para Nayara, ela tem criado um problema atrás do outro. Mas você falou que não tem equilíbrio, né? Mas, cara, não tem nem um pouquinho, né? Porque depois que você falou essa frase para ela, é um problema atrás do outro que ela vai criando. E é uma ideia atrás da outra. Cara, vai anotando para eu poder acompanhar. Mas esse é o mérito do casamento, e até voltando naquilo que você falou no início, a minha esposa hoje, eu digo que ela é o meu pescoço. Se ela vira o meu pescoço para o lado, a minha cabeça vai para o lado. Eu posso até ser a cabeça, eu posso até ter a visão, mas a direção quem dá é ela. Ó, por aqui não dá. Aqui é atalho, não é caminho. Vem para cá, corrige. Então, ela tem sido a minha direção. Para onde ela bota, eu olho e vejo e tenho ideias, estratégias e ela vem garantido. E aí entra um outro ponto que é do que você falou, CPF versus CNPJ. Tem gente num CNPJ que suporto ver. Eu, Rodrigo, suporto ver. Eu suporto ver a visão. Mas eu não suporto como. Eu não suporto pegar uma planilha e ficar esmiuçando ela. Eu não suporto ficar horas e horas em dashboards. Eu não suporto. Também não. Eu suporto uma reunião de resultado, mas eu não suporto ficar lá estruturando. Já a minha esposa, a Camila, ela suporta o como, ela não suporta o ver. Então, o CPF, ele precisa abrir mão daquilo que ele não tem aptidão. Com certeza. Um bom líder não é um bom gestor, e um bom gestor não é um bom líder. Ô, Glória! Pegou essa? Vamos aplaudir, gente. Ele precisa abrir mão dessa vaidade. Precisa. E aí, assim, para nós duas, inclusive, porque nós estamos em cargos hoje de liderança. Cada uma com a sua frente. E a gente fica exigindo gestão. E não dá. Não dá. Chega uma hora que ou a gente senta naquilo que a gente não gosta de fazer e faz, porque vai ter que abrir mão do liderar. Sim. Ou a gente lidera e treina ou contrata pessoas que vão ficar olhando esse dashboard, que vão ficar cobrando esses indicadores, porque assim, não é porque eu lidero, Rodrigo, hoje, que eu não entendo dos meus indicadores, porque Perfeito. eu entendo. Isso não pode servir, você que está vendo a gente, isso não pode servir de justificativa. Exatamente. Para você não se inteirar, não estudar, se desenvolver. Eu quero ensinar uma coisa que eu aprendi. Não existe 8 ou 80. Tem a zona ali, de cinza, entre esses números que você precisa enxergar. Então, não é porque eu sou líder que eu não tenho que entender se o meu time está desperformando por causa do indicador. Isso. E não é porque eu estou vendo esse indicador que eu vou delegar isso para alguém. Não, se eu consigo, se eu sei o que eu tenho que fazer de tomada de decisão, eu vou lá, oriento, monitoro e dou o check, né? Porque agora a gente está numa fase da nossa empresa que a gente está nessa fase de educa, monitore e check. Educa, monitore e check, que é o nosso operacional. Sim. Que as pessoas falam, vai só para o estratégico. Não. O operacional que você vai ter que ter para o resto da sua vida é monitorar resultados, acompanhar resultados, criar novos problemas, porque agora, assim, aprendeu isso que é uma beleza, cria novos problemas, e eu fiquei com muita raiva de você. Eu fiquei com muita raiva de você em vários momentos, Rodrigo. Mas é pro bem. É pro bem, é pro bem. Porque... E, um último detalhe sobre a pergunta que você fez, que eu acho que vale a pena frisar, é o seguinte. Quando a gente olha para um CPF dentro de um CNPJ, ele precisa entender que o CNPJ não é emprego. Ele não é empregado. E eu não estou falando mal de empregado, ok? Eu quero que você entenda que você que está à frente de um negócio, cara, você não pode entrar nessa de, eu tenho medo, eu estou inseguro. Se você está nessa carreira de empreendedorismo, sai dela. Sai dela. Você está lá para gerar riqueza, gerar negócio. Você não está lá para ser empregado da sua empresa. Isso é muito desafiador ainda para o brasileiro, ser empregado da própria empresa. Tratar a empresa como emprego. Sim. Inclusive, olha que louco. Se você parar bem para pensar, você que está assistindo a gente, quantos currículos, Jéssica, você já pegou de pessoas que botaram as empresas que elas quebraram como currículo? Nenhum.
E aí, tem gente que trata isso como se fosse emprego. Ter uma empresa não é um emprego. Ter uma empresa é fomentar riqueza. Nós, empresários, movimentamos riqueza. Sim. Está na nossa mão. Muito bom, muito bom. É ouro em pó o podcast. Caraca, eu já anotei 50 folhas já. Vai acabar com um bloco só com o Rodrigo agora. Vambora. Tá. A identidade que eu vejo em você é sobre família com os negócios. E eu queria saber assim, o Heitor tá com que idade? 4 vai fazer 5. Novembro. Nossa, não parece. Ele é muito inteligente. Muito, assim, gente, não que 4 e 5 na idade, mas o menino conversa que é uma beleza. Você não sabe o que ele falou ontem. Eu vou deixar você falar. Mas você vai ter que falar. Você vai falar? Vou falar. Tá bom. Vou falar. O que eu queria saber de você? Porque eu comento que fruto não cai longe do pé. E sabendo quem é Rodrigo, porque você já tem muito da sua identidade formada, talvez ela toda, não posso falar isso por você, mas olhando o Heitor e o Matheus está com 3 anos? Vai fazer 2. Vai fazer 2? Agora em julho. Que são muito grandes, né? O que você já vê no comportamento deles, do Heitor e do Matheus, que é reflexo da sua liderança e reflexo da sua maneira de educar pessoas, que você pode trazer que, cara, eles estão fazendo modelagem de mim aqui, ó. Porque é perceptível, né? Sim. Hoje eu vi a Nayara dormindo. É muito doido. Igualzinho. É uma réplica, né? Não, a boca meio aberta. É igualzinho. Eu fiquei chocada. Eu parei para contemplar. Porque vem. É natural. E o que você consegue ver tanto no Heitor, que tem 4, quanto no Matheus, que vai fazer 2, que já são de você, assim, modelou você? É a facilidade em amar e ser amado. Isso eu falei, cara, é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E isso é tão real, isso é tão forte, que ontem foi a pancada que eu precisava tomar para acalmar o coração. Porque a todo momento, eu como pai, eu posso ser o melhor pai do planeta. Se eles interpretarem da maneira errada, eu fiz um mau trabalho. Como eu posso ter sido o pior pai do planeta, se eles derem a devida interpretação a isso, eu, mesmo errando, fiz um bom trabalho. Então, eu tenho que cuidar mais da interpretação deles do que eu faço. Então, estar presente para entender o que eles estão aprendendo é mais importante do que ensinar. Entendeu o que eu falei? Entendi. E isso eu fico preocupado o tempo todo. Essa é a assertividade da comunicação, na verdade, né? E isso veio, assim, enxurrada ontem. Eu fui buscar o Matheus na escola, meio-dia, e a professora falou para ele, te amo. E ele respondeu também. Então, assim, como é que uma criança que vai fazer 2 anos desperta um sentimento dessa forma? E eu não estou falando porque é meu filho, mas as crianças não recebem a mesma palavra. A própria professora não tem a mesma habilidade em falar assim com outras pessoas. Como é que desperta essa facilidade? Em casa. Porque é o objetivo. E ontem, no carro, eu pego o Heitor é ensino integral, então 5h30 eu busco ele. A gente no carro conversando, ele, papai, a gente vai para onde? Eu falei, a gente vai para a casa da vovó. Porque eu ia voltar para a Febracis, que eu ia ter que fazer o pitch lá do Método CIS. E aí foi algo assustador o que ele falou, que é o que eu falei que falaria. Papai, então a gente tem que ir logo. Por que a gente tem que ir logo para a casa da vovó? Porque você tem que fazer Febracis. Você tem que ajudar as pessoas. Ah, não, gente. Não dou conta. Cara, naquela hora eu fiquei quieto para não me emocionar, não chorar ali na frente dele, mas aquilo foi a compreensão de que, cara, ele está com 4 anos. Como é que ele chegou nessa conclusão? E eu não fico falando, eu estou indo para a Febracis para ajudar as pessoas. Não. Ele teve esse entendimento estando lá. E aí eu falei, caramba, cara, é Deus purinho. Deus está presente. Eu só posso agradecer. Sim. Muito bom, cara. Estou bem emocionado, inclusive. É aquela história de Davi trouxe a Arca da Aliança de volta porque é a aliança. É a melhor e maior aliança que a gente pode fazer. Muito bom.
E acho que uma coisa que vocês estão fazendo muito bem é criar isso com a Betina. Eu preciso dizer que ela não dorme aos finais de semana porque ela não tá trabalhando. Ela não dorme. E aí é só colocar no carro, porque a gente viaja... Cara, do nosso dia, 4, 5 horas viajando. 4, 5 Fácil. horas dentro de um carro fácil. E fim de semana, viajando também, porque é o momento que a gente tem para nos capacitar, ver a nossa família. E nossa família não é de Ribeirão, então... Quer ver minha sogra, tem que viajar. Quer ver meus pais, tem que viajar. E você sabe como é que é, né? Que hora que você vai trazer minha neta? Chega logo. E conciliar tudo isso que as pessoas não sabem, que é abrir mão do seu descanso no fim de semana para levar a criança para a avó ver, para poder ver sua mãe também, que eu vejo minha mãe uma vez por mês. Total. É um sacrifício que vale a pena demais, porque na hora que eu vejo a minha filha sorrir para minha sogra, para o meu sogro, para minha mãe, para o meu pai, tudo cai por terra, Rodrigo. Tipo assim, não tem problema, não tem finanças, não tem boleto batendo na tua porta. Não tem fluxo de casa, tem nada. Não Esquece tem nada, tudo. cara. Eu descanso com os olhos abertos, porque até porque depois que tem filho, né? Não sei quem se é mãe recente, dormir é algo que você não vive. Eu tô no 7º mês. Ainda não dormi mais. Hoje eu imploro, Deus, só 4 horinhas. No dia, nesses 24 horas, eu tô ficando acordada de verdade. Mas acostuma, eu tô há 5 anos. Tô 5? Me falaram que é com 2, Rodrigo. Não, é porque eu tive o segundo, né? Ah, é, Rodrigo. Tá certo, vamos pensar sobre isso, né? Mas, cara, é muito melhor ter a família nos negócios do que ter um negócio sem família. A Jéssica que eu me transformei, assim, não foi pela Nayara, não foi... A ver Deus na Betina todos os dias é me fortalecer todos os dias. É uma coisa, assim, surreal. Eu acordo com um problema, ela faz assim... Cara, ela me ama, ela nem tá vendo casa, carro, conta. Se eu tô descabelada, se É eu tô... incondicional. É incondicional. Ela olha pra mim, ela vai pro colo da Nayara, que sabe o pique-pega que você comentou aqui? Gente, todos os dias, se a gente não fizer pique-pega com a Betina, ela começa a fazer pique-pega no carro. Porque a gente entra, ela vai ficar assim, tica, 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 tica. É ou não é? Ela quer isso, porque é a hora que ela sente a presença das mães ali com ela. Sim. É um ambiente familiar que é só dela. E eu... Só fazendo um adendo, Jéssica. Você que está assistindo a gente, entenda. Elas já entenderam. E acho que vocês também têm que entender. Família é o único ativo que pode virar passivo dentro de uma empresa. Explica um pouco melhor. Se você tem, como eu tenho, minha esposa como sócia, se eu não tratar ela como ativo, se eu não cuidar dela, se eu não honrar ela, se eu não botar ela em primeiro lugar, ela se separa e leva metade de tudo que eu tenho. Isso é uma verdade. E aí vira um passivo. Eu perco metade de tudo que eu tenho do dia para a noite. Sim. O sorriso da Betina faz você produzir como qualquer treinamento não faria. Eu tô até uma leoa, na verdade. Tá até mais fácil delegar. Eu posso ficar um mês inteiro te colocando em imersão que o que ela te proporciona, você vai produzir muito mais. Com certeza. Treinamento nenhum, trabalho nenhum, vai fazer você produzir mais do que ela estando feliz. Muito bom. Então, Cuidem dos família é o ativos. principal ativo. Pra gente deixar um conselho de sabedoria para aqueles que esqueceram desse ativo importante, você comentou lá no começo do podcast que quando começa a desequilibrar muito, né, quando começa a ter um peso maior, você para tudo. E eu acredito que vai ser importante eu trazer isso para cá, porque eu acredito que quem está ouvindo agora está com esse ativo que se transformou em passivo. Não sei se dá para reconstruir casamento, não sei se dá para reconstruir um relacionamento de pai e filho, de mãe e filha, não sei quanto tempo eles se distanciaram, mas dá para recomeçar, dá para ter um renovo em Deus, dá para refletir, dá para chorar e dá para se arrepender. O que você diria para essas pessoas que deixaram passar esse ativo tão importante, né? Deus, família e depois trabalho. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, eu vou falar do que eu fiz, não do que eu acho, não do que eu recomendaria, eu vou falar do que eu fiz.
eu sempre fui apaixonado, eu tenho uma carreira com exatas muito grande, né? Então, a Marinha, a Fundação Getúlio Vargas, gestão financeira. E uma frase que nunca saiu da minha cabeça em física é que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E quando eu cheguei no mundo empresarial, eu entendi que existem posicionamentos. Mas se eu errar no primeiro posicionamento, todas as minhas posições ficam erradas. Porque eu errei um posicionamento, eu vou errar todos. E o primeiro de todos os posicionamentos é colocar Deus no lugar dele. Se eu ajusto Deus na minha vida no lugar certinho, todos os meus papéis vão se consertando. Forte. Então, Repete isso. se você coloca Deus no lugar dele, todos os seus papéis vão se consertando. Então, quando eu entro na postura de filho de Deus, cara, eu consigo ser filho da minha mãe, eu consegui ser filho do meu pai enquanto ele esteve vivo. Eu consegui ser irmão, eu consegui ter amigos, eu consegui cuidar de mim, eu consegui pensar em filhos, eu consegui ter uma vida financeira de acordo com essa herança. Tudo se organiza. É como se fosse aquele negócio que a gente empurra, que vai caindo uma peça atrás da outra. Aquela brincadeira. Time, ajuda aí. Dominó. Dominó. É igual como você desse um peteleco assim, num monte de pecinhas de dominó e todas elas vão caindo. Na hora que você posiciona Deus legal na sua vida, que você entende quem é Ele, o que Ele representa, Ele é a primeira coisa na sua empresa, você entrega, tudo vai se ajustando. Tudo. E aí as pessoas falam assim, Rodrigo, é do nada. Não é do nada. Não é do nada. Eu tô de prova. Demorou 5 anos para alguns ajustes. Não é do nada. E aí que entra o pecado, né? No sentido de não ter paciência, não ter a espera que é de Deus. E, cara, essa frase aqui eu vou carregar e vou botar teu nome. Quando você coloca Deus no lugar dele, todas as áreas da sua vida vão se ajustando em coerência. Vão sendo coerentes. Exato. E eu vivo isso, Rodrigo. Hoje eu consigo ouvir cada dominózinho caindo como deve cair. Que é uma coisa que eu e a Nara falamos muito sobre isso, e eu agradeço muito a Febracis. Eu preciso dizer o quanto essa escola é importante na vida das pessoas, porque mexe com crenças, mexe com traumas, que vão fazendo o dominó cair errado. Por geração em geração, que para mim a palavra é a verdade, tá bom, Rodrigo? Sim. E é lá que vão começando a mostrar das maldições hereditárias. Sim. Porque continuam deixando o dominó cair errado. E eu vejo que a mudança que eu venho fazendo na minha vida sobre as minhas crenças limitantes, sobre as coisas que eu recebi do passado, dos meus pais, dos meus avós, e as coisas que a Nayara também recebeu, né? E a gente vem arrumando cada pilar, colocando Deus como o pilar das nossas decisões. Ele vem arrumando a mãe, ele vem arrumando a avó, arruma o tio. Muda todo mundo. Mas sem você ter que agir, sem você ter que ir lá e pedir obrigatoriamente alguém para mudar, porque ele é a única pessoa que consegue mudar alguém. Sim. Então, cara, total sentido essa frase de colocar Deus no lugar dele. E que tem que ser o lugar mais importante da sua vida. Mais importante do seu dia. Eu nem acredito que eu tô falando sobre isso. De verdade, depois de 5 anos, poder pôr pra fora o quanto ele é importante na vida de todos nós, porque ele preenche um vazio que morava em mim, Rodrigo, que ninguém, nem minha filha, nem a Nayara, nem meus pais, ninguém consegue preencher, é ninguém. E eu o honro, e ele vê a verdade do meu coração, e vou honrar pro resto da minha vida, porque ele me salvou. Sim. O filho dele me salvou. Fez a diferença, né? Fez. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, foi bom? Foi bom? Tá bom aí, time? Tá bom demais? Incrível, né? Hã? A gente aqui tá num bate-papo muito bom. Falar de Deus e negócios É bom demais. Se deixar aqui, eu tomo 2, 3 cafés. Aí, Beth, me traz mais água, que é um... Tendo que me segurar aqui, né? Só ficar nos bastidores querendo... Tipo, gritar, porque por mim isso aqui duraria umas 3 horas. Cara, eu aprendi muito aqui. Eu falei pra Nayara, Deus tá me chamando pra falar menos.
Deus tá... Porque eu sempre fui tagarela. Você sabe. Jéssica, só um momento. Eu lembro que você falava, Jéssica, já eu te respondo. Jéssica, não é a hora. Respira. Respira, respira. E que cadeira boa. Sabe, a cadeira do ouvir, a cadeira do aprender, a cadeira do anotar, a cadeira de quebrar tudo que eu sei para ouvir o que eu já sei, só que de maneira diferente, com a percepção do outro. E trazendo algo que a Nara me cobrou tem 1 mês. E ela me cobrou e eu fui muito rebelde. Bateu lá na vaidade. Jéssica, você precisa ter humildade para aprender. Forte. Forte. Muito forte. E tem uma coisa que a Naira sabe fazer comigo é repreensão. Muito, muito bem. Exortação. O que é isso? É a repreensão do ponto de vista positivo. Exortação. Boa, aprendi isso. Deixa eu anotar aqui. Porque repreender é bíblico também, né? Exortação. Isso. E aí, sempre que ela faz a exortação, machuca muito. Quando não machuca, eu sei que ela que tá errada, ela vai aprender com Deus. Mas quando machuca muito, eu preciso me isolar. E eu vou contar algo que ela não sabe, tá bom? Eu recebi um avivamento de Deus dia 25 de abril. E lá eu recebi uma profecia, e essa foi a profecia que eu não te contei. Eu entreguei a minha esposa no altar para Deus, eu entreguei a minha filha, mas isso não estava me doendo tanto. Porque entregar ela para Deus, para mim, não é algo tão difícil. Entregar minha filha para Deus, para mim, não é algo tão difícil. Que banalidade, você entrega... Sim, eu entregaria minha filha e minha esposa ao Senhor. Mas entregar minha vaidade... É tenso. Rodrigo, na hora que eu falei, Senhor, o que eu preciso para ser humilde de fato? Eu desabei. Eu não estava chorando com elas no altar. Eu falei, eu tô cansada de mim vaidosa. Eu tô cansada de mim prepotente. E, Rodrigo, muitos saberão aonde que estava a minha vaidade. Não é a hora. Mas muitos saberão aonde estava a minha vaidade. E ter que entregar isso a ele e falar assim, como eu não sei fazer, me ensina. Chegou uma mulher, encostou a mão nas minhas costas, que pra mim não, gente, era Deus. Ele encostou a mão nas minhas costas e ele começou a falar comigo. E a primeira frase que ele falou assim, agora sim. Agora sim você pode me ouvir. Porque agora eu posso te capacitar. Como que Deus capacita um coração vaidoso? Não tem como. Porque ele vai falar e você não vai querer ouvir. E aí, onde que eu sento na cadeira da humildade que ele está me ensinando? Para você aprender, você tem que ouvir. Para você aprender, você não pode sentar na cadeira de educação. É de aprendiz. E ela falou isso, eu fui no Google, teimosa. Teimosa. O que é humildade na Bíblia? E você falou isso, vou te trazer o que você falou para Naira, tá bom? Humildade, na tradução lá do Google, é você sentar na cadeira de aprendiz. Aí eu falei, porra, ela tava certa de novo? Gente, corta os pé! Mas porque é muito revoltante. Eu falei, ela tava certa de novo. Ser humildade são pessoas treináveis. Isso é bíblico. Deus escolheu não o perfeito, Deus escolheu não as pessoas puras, Deus escolheu... Ele não via características humanas, ele via pessoas que eram treináveis. Sim. Que sentariam todo o tempo na cadeira de aprendiz, sem orgulho, sem vaidade, como se não soubessem nada, e só obedeciam. E é isso que o podcast faz comigo. E vamos olhar para a Bíblia, né? Quando a unção foi entregue a Davi, Saul podia ter falado assim, Papai do céu, me perdoa. Podia. Cara, eu errei tanto. Mas tudo que ele pediu para Deus foi porque as pessoas não enxergassem que ele tinha perdido a glória. E aí a vaidade tomou conta dele. Uhum. E ele poderia ter durado muito mais. Uhum. Poderia ter feito muito mais. Poderia Só ter... por arrepender. Sim. E aí, eu acho que essa fase da humildade, você deu aula nesses anos, né? De buscar, de se expor, de... Vambora. E acho que esse é o grande ensinamento, se humilhar, né? Uhum. Não deixarem que os outros humilhem, mas você se humilhar. Uhum. Você se antecipar à verdade. Uhum. E uma coisa que eu falei, inclusive, ontem lá na empresa, é que a gente estava num momento delicado e eu fiquei daquele jeito. Aí veio aquela... Sabe quando vem aquela placa vermelha que você fica enfurecido?
E eu falei assim, gente, eu não estou preocupado com o erro. Eu estou preocupado com a mentira. Porque a verdade tem que ser suficiente. Ô, louco, não. Essa você vai ter que falar aqui pra gente. Essa aqui tem que ir pra nação. Então, deixa eu falar olhando para vocês. Eu falei pro meu time, a verdade tem que ser o suficiente. Porque na hora que a mentira entra, eu abro uma brecha gigante. Então, a verdade tem que ser suficiente. Eu não estou aqui para repreender, eu não estou aqui para ser a pessoa que vai castigar, nada disso. Eu estou aqui para entender, mas se a verdade não for suficiente, tem sentimento guardado e a gente vai ter problema. É forte. Forte. E eu conheci ele com a verdade. Eu precisava da verdade que eu queria. Eu contava muitas mentiras pra mim sobre humildade. E aí, quando a verdade entra, ela humilha. Eu já estava humilhada, mas aí ela termina de humilhar. Só que a frase que eu quero deixar pra gente... Se você treinou nesse tempo, que eu tenho certeza que foi muito conteúdo. Sim. Que até tava ali... Nossa, peraí, não sei se tava doendo um músculo ou se doendo o espírito. Porque, cara, que podcast. E eu espero que os nossos episódios possam curar. Amém. Sabe, Rodrigo? Curar uma visão errada. E, cara, quando a gente fala que a gente quer ouvir a verdade do Senhor, aí ele responde, eu sou contigo. Porque aí sim ele é com você. Porque ele não tá na mentira. Ele não tá na mentira que você conta pra você, nem que você conta pros seus pais, nem que você conta pros outros. Ele tá na verdade. Então, se você for uma pessoa de verdade mesmo, a verdade nua e crua da sua identidade, de quem você é, de quem você nasceu pra ser, aí ele habita. O Espírito Santo habita na verdade. Então, eu quero muito agradecer a sua verdade aqui comigo, porque é muito bom olhar nos seus olhos, Rodrigo. Que bom. É muito bom reconhecer Deus dentro de você. Desde que eu te conheci. Era até doloroso, às vezes. Me fez chorar várias vezes, inclusive. E eu sei que não caí de paraquedas lá na Febracis. É a escola que eu precisava, e eu preciso até hoje. É uma escola que eu amo fazer parte. E que muitas pessoas possam cair de paraquedas para você. Porque você tem muito mais para prosperar na vida delas. Muito mais para ensinar que família e trabalho é de Deus. Que a família pode estar dentro do trabalho. Funciona. Funciona. E você que está assistindo o nosso podcast, que está tão emocionado quanto eu, porque eu estou muito emocionada e muito feliz da sua presença aqui. E, gente, eu falei, Rodrigo, vamos fazer um podcast? Tô dentro. Tem um método... Mas tô dentro? Eu tenho só esse horário. Tá rolando. Tá rolando o método CIS e você me deu parte do seu tempo para contribuir com milhares de pessoas que vão se encontrar com Deus depois desse podcast ainda mais, florescer ainda mais o sentimento da bondade e misericórdia dos mandamentos de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo e ter uma vírgula, como a ti mesmo, você precisa se amar. Sim. Você precisa falar a verdade para você primeiro, para depois falar a verdade para os outros. É fundamental. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada mesmo. Conta comigo. E sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Amém. E você que gostou, que assistiu, dá um like no YouTube, dá um like no Spotify, contribua com a nossa jornada. Se é importante, envia para o teu amigo, envia para tua mãe, envia para o teu pai. Se você é o filho que sente que o pai precisa te olhar, envia esse podcast para ele e fala, pai, assiste aí porque eu te amo muito. Manda um te amo para o seu pai, não espera o seu pai te mandar. Faça um movimento de cura para o seu pai, porque às vezes para ele é muito difícil também fazer um movimento para você. Então, faça desse podcast algo que vai mudar todo o jogo, que coloque Deus no lugar e deixa o dominó cair com coerência. Aí. Adorei essa frase. Muito bom. Valeu. Tamo junto.